E olha o que o carteiro entregou aqui em casa. Escute as Feras, da Natasha Martin, da editora 34. Essa experiência de uma antropóloga que é atacada por um urso e que tem o rosto totalmente desfigurado, né? E que vai viver uma experiência assim de um reencontro com ela, de um encontro com um lado animal e uma experiência também que traz a questão da solidão, do silêncio, a questão desse confronto de uma mulher com um urso, né? A gente está ouvindo aqui, não é um urso, é um cachorro, mas que faz a gente pensar nesse conflito, nesse encontro de forças humanas e forças animais e forças naturais. E é curioso porque eu demorei um tempo a ler esse livro e eu cheguei a ter dor no maxilar durante uma semana. E eu não entendia por quê. Até que eu acho que lá pelo 3º ou 4º dia eu pensei, caramba, eu tô lendo o livro da Natasha e ela tá falando, né, das dores que ela teve no maxilar dela, da maneira como ela foi brutalmente atacada e como foi difícil o processo de reconstituição do rosto dela. Então é um livro assim, para a gente escutar mesmo as feras, que muitas vezes essas feras são nossas, são feras dos nossos próprios sentimentos que desconhecemos e que são de sentimentos agressivos e que a gente precisa lidar com eles, né? Sentimentos que não estão ditos, não estão revelados, são inconscientes e só mesmo num processo assim de leitura ou de uma análise ou de uma meditação mais profunda que a gente toma contato com esses sentimentos. Eu vou ler uns trechinhos que eu deixei aqui separados para dividir com vocês. O restante da noite se passa assim com ela. Costura-se, lava-se, corta-se, costura-se de novo. Eu perco a noção do tempo. Ele escorre. Nós duas flutuamos em um oceano sombrio cheirando a álcool, embaladas por uma marola que sobe e desce. No meio do dia seguinte, eles vêm me buscar. O helicóptero está lá. Essa é uma primeira experiência dela, né, com uma profissional que vai socorrê-la, que vai costurá-la, e é interessante ela falar dessa perda de noção do tempo, porque ela nesse momento não estava nem com o celular dela, nem tinha contato com pessoas muito próximas, né? E essa experiência de rasgar o rosto, de ser ferida, de ser machucada, de ser atacada por uma fera, acaba mexendo com esses padrões dela em relação à normalidade, entre aspas, em relação à passagem do tempo, em relação até àquilo que é importante hoje e agora, né? Esse trecho que eu li é da página 10. Mais adiante, eu vou ler na página 13. Toda noite é a mesma coisa. A enfermeira que me vigia fica sentada em uma mesinha escolar no fundo da sala. Na penumbra, com uma minúscula lamparina iluminando seu trabalho, ela confecciona com pressas. Ela corta, ela dobra, corta e dobra novamente. Nada é dado aqui. Tudo é feito por mãos de mulher. Toda noite, mais ou menos na mesma hora, o nome da enfermeira de plantão ressoa vindo do outro quarto. É uma voz masculina que chama. Ânia! E eu achei interessante essa repetição, essa confecção de compressas, né? E essa palavra também, compressa, que você tá com pressa, mas ela tá confeccionando isso sem pressa nenhuma, né? Eu gosto dessa ambiguidade, né? E essa repetição, essa noite que é sempre a mesma coisa. E agora na página 14 eu selecionei outro trecho. Ao perceber que todas as enfermeiras beijavam o médico-chefe na boca, pensei em seguida que se tratava de um costume local. Os Ivens, que são os povos nativos daquela região onde ela estava, se beijam na boca para cumprimentar-se, quando pertencem a uma mesma família. Com os gemidos repetidos noite após noite, minhas elucubrações vacilaram.
Devia tratar-se de uma outra forma de costume desconhecido. Quanta animação! Foi com essas considerações sexuais que minha vida de humana voltou a imperar, que eu saí desse lugar entre dois mundos. Que estranho, voltar a si, escutando os outros fazendo amor toda noite. Foi o começo de uma atenuação dos sofrimentos, que é outra ambiguidade também, né? Que ela volta a si, escutando os outros, escutando os gemidos, né? E agora acho que eu vou dar aqui um salto para a página 16, que ela vai falar do espelho e das ressonâncias. Uma lágrima escorre em meu rosto, meus olhos lívidos continuam fixos na tela, que agora não faz nada além de refletir minha própria vida. Estou diante do espelho. Não existem mais absurdos, estranhezas, coincidências fortuitas. Existem apenas ressonâncias. Nesse momento, a enfermeira chega, dá uma olhada na minha cama, vê lágrimas no meu olhar ausente, dá uma olhada na tela. Ela aperta os cantos da boca, contrariada. Isso não está caindo bem, ela diz. Um silêncio. Desligamos? Desligamos. Era a tela que estava passando alguma coisa, uma espécie de uma televisão, algum filme, né? E agora indo assim, bem mais para adiante, mais para o final do livro, uma parte importante sobre o silêncio e sobre o mistério. Vou andando. Sair daqui, só consigo pensar nisso. Gostaria de saber no que Ivan pensa, mas não lhe pergunto. É bom o silêncio às vezes. Nunca sei verdadeiramente aonde vou nem quem sou. No fim das contas, talvez ele também não. Ivan está voltando de todo aquele sangue que foi preciso derramar para fazer parte de uma modernidade longínqua. Eu estou voltando da boca de um urso. O resto é um mistério. E já para o final, né, eu vou ler um poema, que é um poema lindo que ela faz, que é no capítulo final, chamado Verão, e diz assim, é de 30 de agosto de 2014, e abre com uma epígrafe, como se esconder daquilo que deve se unir a você. Desvio da modernidade, de René Cher, das folhas de Hypnos. E agora o poema. O que significa estar atrasado na vida? Saber sentir, querer sempre tarde demais, desejar a montante do mundo aqueles que estão ausentes, aqueles que resistem, aqueles que retêm. As florestas, as montanhas em suas pupilas. Estar atado à sua liberdade, à sua insubordinação. Estar às voltas com o impossível, com aquilo que não deve suceder. Esses encontros que colocam em perigo a instituição do coletivo, sua estabilidade, esses vínculos em forma de potenciais que contribuem para a explosão, a fragmentação. Feras paralisadas, estupefatas, petrificadas, feras de trajetórias incalculáveis, feras que assaltam o vazio, porque seu futuro se confunde com o crepúsculo e porque talvez seja tudo o que há. Feras que oferecem sua submissão, que param de querer, feras que brandem as armas. E é um livro assim, para a gente ler, curtir, sublinhar, reler, voltar e pensar no mistério da própria vida, pensar na nossa solidão como uma forma também da gente lidar com as nossas feras, com os nossos vazios, com os nossos silêncios, as nossas lacunas e tudo aquilo que a gente não dá conta e que às vezes a gente precisa de algo de fora, de algo externo, para nos sacudir, nos chacoalhar e a gente enfrentar isso, né? Que é a gente diante de um espelho, de nós mesmos. Fica a dica, escute as feras.